Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma excelente questão do IME que consiste em resolver essa equação. Então tá, a fim da gente resolver essa equação, eu vou considerar a função f de domínio menos infinito até 5 é o domínio da função, e contradomínio de 0 a mais infinito. 0 até mais infinito. Excelente. Definida por f de x igual a raiz quadrada de 5 menos x. Então tá, não vai se perder não. Estou querendo resolver essa equação, e a fim de resolver essa equação, né, que é uma equação irracional, eu estou considerando a função f de x igual a 5, raiz quadrada de 5 menos x. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é que a função f é injetora. Vamos lá, ó. F é injetora. Vou fazer bem devagar com todos os detalhes, porque eu achei essa questão muito bonita. Vamos lá? F é injetora. Qual é a definição de função injetora mesmo? A gente vai dizer que uma função é injetora quando f de x1 igual a f de x2 implicar em x1 igual a x2. Essa é a definição de função injetora. Então, vamos supor que existam dois elementos do domínio da função, tal que f de x1 igual a f de x2. Vamos lá. Se f de x1 é igual a f de x2, olha para a lei de associação da função f agora. Significa que raiz quadrada de 5 menos x1 é igual a raiz quadrada de 5 menos x2. Muito bem. E observe que esse 5 menos x1 aqui é um número positivo, né? Tendo em vista que x1 e x2 pertencem ao domínio da função, e como o domínio da função são os x menores ou iguais do que 5, o 5 menos x1 vai ser um número maior ou igual do que zero. Em vista disso, a raiz aqui você pode cortar sem problema nenhum, essas duas raízes, e obter 5 menos x1 igual a 5 menos x2. Cortando 5 agora, você obtém menos x1 igual a menos x2, e multiplicando por menos 1, x1 igual a x2. Excelente. Então, olha só, f de x1 igual a f de x2 implicou em x1 igual a x2. Isso está mostrando para a gente que f é injetora. Excelente. Bom, pessoal, f também é sobrejetora. f é sobrejetora. f é sobrejetora. Bom, qual é a definição de função sobrejetora mesmo? A gente vai dizer que uma função é sobrejetora quando o contradomínio coincidir com a imagem. Então, também vamos justificar, vamos mostrar por que essa função é sobrejetora. Então, vamos fazer o seguinte, ó, seja y pertencente ao contradomínio da função, que é o intervalo de 0 até mais infinito. Excelente, excelente. Bom, e aí a gente vai tomar o seguinte x, ó, tomando x igual a 5 menos y ao quadrado, temos... Bom, agora eu vou calcular o f desse x aqui e vou concluir que f desse x vai ser o y. Quer ver? Ó, temos f de x igual a raiz quadrada de... Como é que a gente calculou o f de x? No lugar desse x aqui, olha, vem aqui para a lei de associação, no lugar desse x você vai colocar o 5 menos y ao quadrado, tudo bem? Então vai ficar 5 menos y ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de y ao quadrado. Raiz quadrada de y ao quadrado, via de regra, é módulo de y, tá, pessoal? É módulo de y. Só que y está nesse intervalo aqui, olha. Y é um número maior ou igual do que zero. E módulo de um número maior ou igual do que zero é ele mesmo. É o próprio y. Então, olha só o que aconteceu. Eu tomei um y qualquer pertencente ao contradomínio da função e mostrei que existe um x, esse aqui é o x, olha, pertencente ao domínio da função, tal que o f de x deu y. E, portanto, f é sobrejetora. E observe, pessoal, que esse x aqui que eu tomei realmente está no domínio da função. O domínio da função são os números menores ou iguais do que 5.
Para qualquer y que você tomar, 5 menos y ao quadrado vai dar um número menor ou igual do que 5, tá bom? Bom, que mais, pessoal? Que mais? A função f é injetora, a função f é sobrejetora e, portanto, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela admite inversa, na verdade? Bom, ela admite inversa e a gente tem essa relação aqui, ó, f de f elevado a menos 1 de x é igual a x para todo x. Na verdade, para todo x pertencente ao domínio da função inversa aqui, né? Da função inversa. Na verdade? Então, olha só. Eu concluí inicialmente que f é injetora, depois que f é sobrejetora, portanto, ela é bijetora. Sendo bijetora, ela admite inversa e, portanto, isso aqui ocorre, ó. F de f elevado a menos 1 de x igual a x para todo x pertencente ao domínio da inversa aqui, tá bom? Só mais um detalhe para a gente passar a resolução da questão. É o seguinte, o gráfico da função f e de sua inversa, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra dessa propriedade? O gráfico de uma função e de sua inversa são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. É essa aqui que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Muito bem. Portanto, pessoal, se tiver algum ponto sobre o gráfico algum ponto em comum nos dois gráficos, se esses dois gráficos possuírem um ponto em comum, esse ponto está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos supor que seja aqui, ó. Se tem algum ponto em comum entre os dois gráficos, esse ponto está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos supor que aqui seja um azinho aqui, ó. Bom, disso aqui a gente vai concluir que f de a é igual a f elevado a menos 1 de a. É verdade? Porque é um ponto em comum as duas funções, a função f e a sua inversa. E isso tudo aqui tem que ser igual a porque está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. E na bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas são iguais. Muito bem. Feito este treino, agora a gente tem condições de resolver a equação. Vamos lá, vamos ver o que dá para a gente fazer agora. Vamos escrever a equação aqui de novo. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 menos a igual a A, com A maior do que zero. Excelente. Bom, vamos tomar também a função aqui, ó, f de x igual a raiz quadrada de 5 menos x. 5 menos x. E vamos calcular o f de a. Me ajuda aí, como é que a gente calcula o f de a? F de a vai ser raiz quadrada de 5 menos, no lugar desse x aqui, você coloca o f de a. Isso é igual a raiz quadrada de 5 menos o f de a. Bom, o que é o f de a? É raiz quadrada de 5 menos a. Raiz quadrada de 5 menos a. Excelente. Pessoal, agora o que é raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 menos a? É exatamente o primeiro membro da nossa equação. Então, o primeiro membro da nossa equação é f de a. F de a. Excelente. Isso é igual a A. Então tá, igual a A. Bom, mas vê se você concorda comigo. Ó. F de A igual a A. Olha só o que a gente tem aqui em cima, né? O que a gente tem aqui, olha. Que f de f elevado a menos 1 de x é igual a x para todo x pertencente ao domínio da inversa, que são os números maiores ou iguais do que zero. Em particular, esse A é um número maior do que zero. Então, para esse A também vale f de f elevado a menos 1 de A igual a A. Entendeu o raciocínio? Devagarzinho para você entender, ó. Isso aqui é válido para todo x maior ou igual do que zero. Tudo bem? O A é maior do que zero, então isso aqui também é válido para A. Portanto, a gente vai concluir que f de f elevado a menos 1 de A também é igual a A. Então, no lugar desse A aqui, eu vou colocar f de f elevado a menos 1 de A. Excelente, excelente. Bom, agora a gente vai usar a injetividade da função. A função f é injetora. Se a função f é injetora e f de A, olha para cá, ó, f de A, isso aqui, é igual a f de f elevado a menos 1 de A,
E sendo F injetora, essas duas quantidades são iguais. O F de A é igual a F elevado a menos 1 de A. Então, a gente vai ter F de A igual a F elevado a menos 1 de A. E agora eu vou usar esse treino aqui que a gente concluiu. Olha, F de A igual a F elevado a menos 1 de A, que também é igual a A. Então, isso aqui também é igual a A. Excelente, excelente essa questão, não é verdade? Bom, um pouco mais. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou tomar a seguinte igualdade. F de A igual a A, tudo bem? Quem é F de A? É raiz quadrada de 5 menos A, igual a A. Agora a gente caiu numa equação irracional mais simples, na verdade. Como é que resolve? Vamos levar ao quadrado? Vai ficar 5 menos A igual a A ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado mais A menos 5 igual a 0. Isso mesmo? A ao quadrado mais A menos 5 igual a 0. Excelente. Agora, fórmula de Bhaskara. A igual a menos B. O parâmetro B aqui é 1, com menos da fórmula menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é o mesmo. Menos 4AC. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5, mais 20. Sobre 2. Excelente. A, então, vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 21 sobre 2. O problema está falando que A é um número positivo. A é um número positivo, portanto, o A vai ser, vou escrever assim, ó, raiz de 21 menos 1 sobre 2. Acabou. Excelente questão. Não é verdade? Esse é o valor de A. A é igual a raiz de 21 menos 1 sobre 2. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.